A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Tudo bem com você, com a sua família? Que bom estarmos aqui uma vez mais para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Hoje nós estaremos estudando mais uma das lições bíblicas da Escola Dominical. Estaremos estudando a lição de número 6, com o tema Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o início da igreja primitiva. O que aconteceu ali naquele primeiro período da era cristã? Eu quero convidar você a mergulharmos na Sagrada Escritura, aprendermos através do Espírito Santo, aprendemos através das páginas da Bíblia Sagrada, o que o evangelista Lucas falou sobre o início da igreja primitiva. E como de costume, é necessário falar com Jesus. Vamos falar com Jesus em oração? Deus eterno, em nome de Jesus, eu te agradeço pela minha vida, pela vida de todos que já se inscreveram nesse canal. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por aqueles que estarão vendo esse vídeo, ouvindo essa palavra. Muda a vida dele, muda a história dele. Meu Deus, venha falar com ele de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Vou tomar até um pouco de água aqui, porque já tem alguns minutos também que a gente estamos aqui falando, né? Eu estou falando, porque já estive transmitindo a palavra de Deus para outros aplicativos, né? Para outros grupos. Vamos que vamos! Texto áureo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Essa palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Agora nós iremos ler a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Como você está aí observando, né? Estou com a Bíblia Sagrada aqui, porém eu estarei, mesmo que está aberto aqui no texto bíblico, mas eu estarei acompanhando a leitura através da revista. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11, está escrito assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E, passado o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto do teu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Esse é o texto bíblico a qual nós iremos utilizar como base para o nosso estudo bíblico de hoje. Eu quero ler, amados irmãos, uma pré-introdução por parte do comentarista. Ele nos diz: na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. A história de Ananias e Safira dentro da comunidade de Jerusalém revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo imediato. Esta lição nos ensina que a mentira não apenas compromete nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade na caminhada cristã. Meus amados irmãos, no estudo de hoje nós iremos falar um pouco sobre a mentira. Essa que é uma das transgressões, né? É um pecado, é uma obra da carne. A Bíblia fala sobre várias obras da carne, né? Se você tiver interesse, você pode estar lendo depois na sua casa. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Lá ele mostra uma lista de obras da carne, né? Como, por exemplo, incredulidade, homicídio, falsidade, engano, prostituição, adultério, fornicação, entre outras. E Paulo fala também sobre a mentira. Então, meus amados irmãos, nós iremos observar que a mentira ela é pecado diante de Deus. Quando mentimos, não estamos mentindo exatamente para o próximo, ou a princípio para o próximo. Estamos mentindo para Deus. E nós iremos conhecer um pouco a história sobre um casal chamado Ananias e Safira, que viveu ali no primeiro século, fez parte da igreja primitiva. E a palavra do Senhor nos diz que eles praticaram um grande pecado, que foi o pecado da mentira, e colheram maldição terrível sobre a vida deles. Vamos para a nossa introdução. A introdução nos diz assim: um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro, negociando valores do reino. Como crentes não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Meus irmãos, peraí, acho que eu vou ter que vestir essa blusa de frio aqui, porque dizem que a estação do inverno já passou, não cheguei a conferir não. Pode ter passado a data, mas o frio ainda está por aí. Então vamos continuar aqui, meus irmãos. Um casal aparentemente despretensioso. Na igreja primitiva, irmão, certamente existia vários casais, homens, mulheres, que serviam a Deus, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, casados, viúvas, e
E até nos dias de hoje, a gente sabe que dentro dos templos, dentro das igrejas, existe famílias, né? Existem pessoas, diferentes classes, culturas, idades, sexos, adorando ao Senhor nosso Deus. E a Bíblia fala, amados irmãos, que na igreja primitiva, os irmãos, eles tinham o maior prazer em ajudar o próximo. Lucas escreve que aquilo que os irmãos tinham, eles não consideravam como se fosse apenas deles. Muitas coisas que eles tinham, eles traziam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então dividiam e distribuíam aos mais necessitados. E a igreja crescia, e a igreja prosperava, e a igreja perseverava na doutrina de Cristo e na doutrina dos apóstolos. Porém, meus amados irmãos, o diabo que não brinca de ser diabo, o diabo que não respeita quem é pastor, quem é missionária, não importa quanto tempo tem que a pessoa serve a Deus, não importa se ele ora muito, se ele ora pouco, se não ora nada, mas se ele é crente, o diabo fica de olho nele. E o diabo não respeita tempo de igreja como se fosse uma empresa, de modo algum. Ah, não, fulano, tem muito tempo que ele serve a Deus, o diabo respeita ele, o diabo não mexe com ele. Respeita sim, respeita a autoridade de Cristo que está na vida dele, sabe que ele é um homem de Deus, sabe que ele é uma mulher de Deus, mas isso aí não significa que o diabo não vai incomodar ele. E na igreja primitiva o diabo então achou brecha, achou um buraco, achou uma porta de entrada e então começou a incomodar esse casal, levando esse casal a mentir ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que esse casal, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. O texto não diz por quanto que eles venderam. Suponhamos que eles tenham vendido uma casa, uma fazenda, um sítio, ou algo do tipo. Venderam essa propriedade e combinaram entre eles. Olha, é muito dinheiro para a gente colocar isso tudo nas mãos dos apóstolos, é muito dinheiro para a gente levar para a igreja. Vamos combinar uma coisa aqui entre nós dois. E o diabo batendo palma com a decisão deles, porque o diabo já estava soprando na mente deles para eles enganarem o Espírito Santo, para eles enganarem os apóstolos. E o temor no coração deles foi desaparecendo. Hoje também não é diferente, né? Como, por exemplo, dizimar. Dizimar é um ato de fé, é um ato de gratidão. Quando você dizima, você está sendo grato, você está demonstrando ao Senhor que você é grato a Ele, pela porta de emprego, pelo carro, pela casa, pelo salário, pela feira do mês. Quando você dizima, você está demonstrando que você está satisfeito de estar naquela igreja, que você quer que aquela igreja continue aberta, porque você sabe que para a igreja estar aberta, o templo material está aberto, precisamos pagar os aluguel, precisamos pagar água, precisamos pagar energia, precisamos comprar material de limpeza. Então o dízimo é para manutenção da obra de Deus, dízimos, ofertas. Porém, amados irmãos, é um ato de fé, pois muitas das vezes quando recebemos o dinheiro, muitas das vezes o diabo sopra na mente nossa, né? Você vai dar esse dinheiro, suponhamos que seja muito dinheiro, você vai dar esse dinheiro todo para o pastor? Você vai dar o dinheiro todo para a igreja? E aquele sonho seu, você vai adiar seu sonho novamente? Você vai deixar de pagar aquela dívida ou você vai deixar de pagar fulano? Não, faz uma poupança, guarda esse dinheiro na poupança, você pode precisar desse dinheiro cedo ou mais tarde. A igreja é rica, quem tem que ajudar a igreja é a sede, é quem já está lá há muito tempo. Irmão, é tanta mentira que o diabo coloca na mente da pessoa, para a pessoa não dizimar, para não ofertar. Então isso que nós enfrentamos hoje, nessa guerra espiritual na mente, Ananias e Safira também sofreram. Mas infelizmente eles se curvaram diante do diabo, aceitaram aquela proposta do diabo na mente deles e eles então combinaram. Então vamos combinar aqui Ananias, vamos combinar aqui Safira, os dois conversando entre si, vamos vender, vendemos sim, pegamos o dinheiro, está aqui, então nós vamos
tirar esse X aqui para nós e vamos chegar lá e vamos falar para eles que nós vendemos por determinado valor. Ninguém vai saber mesmo. E aí o que acontece? Eles foram até os apóstolos e mentiram para os apóstolos. Mentiram para os apóstolos falando que tinha vendido por um certo valor, sendo que na verdade vendeu por um outro valor. Eles acharam que estava mentindo tão somente aos homens, às colunas da igreja de Jerusalém, ali na pessoa de Pedro. Mas na verdade eles estavam mentindo ao Espírito Santo. E a gente vai ver que eles colheram consequências terríveis. Vamos aqui. O diabo, o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. Jesus deixou bem claro que o diabo é o pai da mentira. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás do teu coração? Que o texto diz, né, irmãos? Mas um certo varão chamado Ananias vendeu uma propriedade. E a Bíblia fala que eles reteve metade do valor. Motivado pela cobiça, eles estavam motivados pelo amor ao dinheiro. Diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Você não pode ter amor ao dinheiro. O dinheiro é importante? O dinheiro é necessário? Sim. Nós precisamos do dinheiro? Precisamos, mas você não pode ter a cobiça pelo dinheiro, você não pode ter o amor ao dinheiro, você não pode amar o dinheiro acima de todas as coisas. Tem gente que dá a vida por um dinheiro, tem gente que rouba, tem gente que assalta, tem gente que vende, tem gente que faz negócios errados, tem gente que mente, tem gente que quer ser famoso por causa do dinheiro. Devemos tomar bastante cuidado, irmão. Devemos tomar bastante cuidado. O dinheiro não é maldição, o dinheiro é bênção, mas você não pode deixar que o dinheiro domine você. Você é que tem que dominar o dinheiro no sentido de saber usar o dinheiro. Tem muita gente que infelizmente é rico, é milionário, mas o dinheiro que ela tem, não pode comprar a saúde, né? Então a gente vê que o dinheiro não é tudo. Motivado pela cobiça. Cadê? Motivados pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Quando fala o pai da mentira, a gente lembra lá de Eva e Adão no jardim do Éden, né? Que o Senhor havia dado uma ordem para Eva e Adão não comer daquela fruta, né, do conhecimento do bem e do mal. E o diabo então entra naquela cobra, aquela cobra tenta Eva, e Eva, não posso, porque o Senhor falou que eu posso comer de todas as árvores, todas as frutas das árvores que tem aqui no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos. O diabo então troca as palavras que o Senhor havia dito, né? Acrescenta, traz um outro significado, né? E coloca dúvida na mente de Eva, dizendo: mas será que foi isso mesmo que o Senhor disse, Eva? É porque o Senhor sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ser semelhante a Ele, você vai ter o mesmo poder, a mesma autoridade. E aí a gente vê o diabo trabalhando na mente de Eva e você já sabe as consequências. Então Jesus diz que ele é o pai da mentira, porque ele foi o primeiro a introduzir a mentira nesse mundo. Cuidado pelos caminhos que você tem andado. Não dê ouvido à voz do diabo. Não acredite em tudo que as pessoas te falarem. Tem pessoas que saem acreditando em tudo que eles saem ouvindo por aí. Tem pessoas que saem acreditando em tudo quanto é informação que ele vê no YouTube, no Facebook, nos aplicativos das redes sociais, até mesmo na televisão. Irmão, quantas pessoas que perderam a sua vida por causa de uma mentira que saiu nas redes sociais. Fulana assediou Bertana. Ciclano estuprou fulana. Fulano foi acusado de roubo. E às vezes é tudo mentira, é chamada fake news, mentira. Aí a pessoa, em vez de averiguar aquilo, em vez de tentar descobrir se é verdade ou não, sabe o que ele faz? Ele compartilha. Não vou compartilhar agora nos grupos da igreja, vou compartilhar agora
nas redes sociais, vou compartilhar. Ah, fulano fez isso, é um ladrão, um bandido, então vou compartilhar agora que ele está sendo procurado. E às vezes é fake news, irmão. Quantas pessoas que já tiveram o celular clonado, quantas pessoas que já entraram nas redes sociais, no aplicativo de alguém, quantas pessoas que já entraram no Facebook, na conta de alguém, e de repente começou a postar fotos seminus do dono daquele perfil, criaram uma mentira lá, sabe? E às vezes a pessoa não está nem sabendo, quando a pessoa fica sabendo é porque alguém falou, fulano, vai agora lá no seu Facebook, porque entraram no Facebook e postaram fotos lá que não é sua, de pornografia, assim por diante, e às vezes o outro não sabe, um outro lado não sabe, já compartilha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Não saia acreditando em todos os espíritos que tem por aí, espíritos enganadores, espírito de Satanás, até dentro da igreja mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente pensa, todo mundo que está na igreja é salvo. Irmão, nem todo mundo que está na igreja está ali porque quer ser salvo em Cristo, às vezes está ali com um propósito enganador. Então, leia a Bíblia Sagrada, creia na Bíblia Sagrada, medite na Bíblia Sagrada. Não saia acreditando em tudo que você escuta por aí. Vamos que vamos. Satanás está por detrás de toda mentira e engano. Vamos ver o que Paulo falou a respeito disso na carta aos Tessalonicenses. Aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, está escrito assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A princípio, esse texto bíblico aqui está se referindo ao momento futuro, quando o anticristo vier. Paulo fala que uma das características do anticristo, o falso Cristo, ele vai se apresentar como se fosse o Cristo, e o diabo vai usar esse homem chamado de anticristo, enganador, filho da perdição, filho do pecado, e o diabo vai dar autoridade a ele para enganar as pessoas através da mentira. Então, o comentarista aqui da lição, ele está usando esse texto para nos mostrar que o diabo ele tem esse poder de enganar as pessoas. Ele é o pai da mentira. Eu lembrei de um texto bíblico em que Paulo fala que o diabo, se for preciso, o diabo ele se transforma até num anjo de luz para enganar as pessoas. E quantas pessoas no mundo estão sendo enganadas pelo diabo, estão sendo enganados por discursos falsos na área da política, na área da religião, na área da educação, na área da cultura, homens que mentem para conquistar a mulher, mulher que mente para conquistar o homem, pessoas que mentem às vezes a pessoa é tentada também numa entrevista de emprego. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sei, todos nós pecamos contra Deus, todos nós estamos sujeitos a mentir, mas nós não podemos fazer da mentira um hábito, nós não podemos fazer da mentira um costume, nós não podemos criar esse hábito. Não, todo dia eu tenho que mentir, todo dia eu tenho que praticar pelo menos 10 mentiras de manhã, 10 mentiras de tarde, 10 mentiras de noite, aí eu vou ficar satisfeito e feliz da vida. Não, de jeito nenhum. A mentira no caminho do cristão não pode ser um hábito, deve ser um acidente de percurso. Eu menti, eu estava tão pensando em outra coisa, acabei falando que não devia ter falado. E outra coisa, quando o crente mente por alguma circunstância, o Espírito Santo já cobra dele: você não deveria ter feito isso. Por quê, irmão? Porque mentir entristece o Espírito Santo, e a mentira traz consequências desagradáveis fora da igreja e dentro da igreja. Seja um homem sincero, seja uma mulher sincera, se esforce para sempre falar a verdade. Tem até um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta. Já ouviu esse ditado? Pois é.
Prosseguimos, o diabo será sempre mentiroso, nunca mudará, nunca mudará. A mentira como um ardil maligno, Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardes, a escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E ao derredor do crente existe o diabo. O diabo fica ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão. Não que ele seja um leão, porque leão é só Jesus. Jesus é prefigurado na figura do leão da tribo de Judá, uma referência a Jesus. Então o diabo ele vive rangendo como se fosse o diabo, como se fosse um leão, perdão. E o diabo, isso fala que o diabo fica ao nosso derredor, irmãos, como se fosse um leão, que a vontade dele é nos tragar, nos engolir, nos mastigar vivo, acabar conosco. E o que acontece? Ele fica ao nosso derredor, lançando setas malignas, como se estivesse falando aos nossos ouvidos. Faz isso, faz aquilo, mente, ninguém está vendo mesmo. Você vai conseguir, mas você tem que mentir, você tem que falar que foi assim, que foi assado. Então, tomemos bastante cuidado. Não deis lugar ao diabo, é o que Paulo falou para os crentes da igreja de Éfeso. Não deis lugar ao diabo. Tem um texto, o texto até fala, não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Aleluia! Eu costumo dizer, irmãos, que existe uma diferença entre costume e doutrina. Quando a gente está falando sobre uso e costume, existe uma diferença entre costume e doutrina. Em primeiro lugar, existem costumes que passam, mas a doutrina prevalece. Segundo lugar, a doutrina gera bons costumes. A doutrina gera bons costumes. O que é doutrina? Doutrina é aquilo que está na palavra de Deus e que não pode mudar. Como, por exemplo, não pode mentir. Você precisa ter uma vida moral. Você não pode ser enganoso. Você tem que ser marido de uma só mulher. Você, mulher, tem que ser esposa de apenas um esposo. Você deve amar o próximo, você deve perdoar o próximo. São leis morais, são leis universais. Isso é doutrina, isso é uma das doutrinas da Bíblia Sagrada. E não mentir também é uma das doutrinas da Bíblia Sagrada. Eu e você somos proibidos de mentir. Vamos continuar aqui o texto bíblico. A gente está observando aí o que aconteceu com Ananias e Safira. Ananias mentiu para o apóstolo Paulo, né? Para o apóstolo Pedro, né? Nós vendemos tal propriedade e queremos, e está aqui o valor daquilo que nós vendemos, está aqui a nossa parte para a igreja. Mas Paulo Pedro deixa bem claro, né, para Ananias. Vamos observar aqui o que Ananias, que Pedro falou. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte dos bens? Aleluia. Então Pedro deixa bem claro, você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Irmãos, Ananias morreu, literalmente. Assim que Pedro falou para Ananias, vendendo-a não ficava para você, de qualquer forma não ficava para você. Por que você mentiu? Na verdade, você não mentiu aos homens, mas você mentiu ao Espírito Santo. E Ananias, então, naquele momento, recebe uma sentença de morte. Ele expirou, ele morreu literalmente. Alguém pode dizer que, infelizmente, estão pregando por aí um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, há quem diga que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento.
Isso aí são pessoas que estão tentando desmentir a Bíblia Sagrada. O mesmo Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. E nós estamos agora na lei, nós estamos agora no tempo da, entre aspas, viu? No tempo da graça. Porque a salvação, a princípio, sempre foi pela graça. No que diz respeito ao fato de nós não merecermos a salvação. Graça, favor imerecido. Irmão Edmilson, mas eu pensei que no Antigo Testamento a pessoa só era salva, a pessoa era salva se ele obedecesse a lei dos 10 mandamentos. E por outro lado eu também pensei que a pessoa era salva através da fé, ali no Antigo Testamento, através da fé nos mandamentos do Senhor. Tudo isso aí, irmãos, contribuía para uma vida moral diante de Deus. Mas, sobretudo, acima de tudo, a pessoa não era salvo porque ele praticava aquelas observâncias, aquelas leis, aquelas regras, aqueles mandamentos ali do Antigo Testamento. Sobretudo, ele era salvo mediante a graça de Deus, porque graça significa favor imerecido. Moisés nunca mereceu a salvação, Abraão nunca mereceu a salvação, Josué nunca mereceu a salvação, nenhum personagem do Antigo Testamento, nenhum adorador do Antigo Testamento merecia a salvação, porque nós somos pecadores, nós pecamos contra Deus. Mas a graça de Deus, que significa favor imerecido, fazia com que Deus perdoasse eles, usasse de misericórdia para com eles. E, porém, no Novo Testamento, nós temos mais privilégios do que no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento a pessoa teria que se esforçar para obedecer aquelas regras lá dos 10 mandamentos. E a informação que eu tenho é que os judeus, né, os chamados rabinos, né, eles acrescentaram ainda, através das suas interpretações, parece que 613 leis, mandamentos a mais, né? Então isso fazia com que a lei do Senhor se tornasse mais pesada ainda para obedecer. E agora no Novo Testamento, né, o Senhor Jesus Cristo usa de misericórdia, ele deixa bem claro que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Mas não é só isso, existem muitos outros mandamentos, né? E um dos mandamentos é que nós não devemos mentir contra o Senhor. Ananias e Safira estão no tempo da graça. E alguém pode dizer, mas no tempo da graça Deus não mata mais, igual no Antigo Testamento, que a gente está vendo aqui. O exemplo de Ananias e Safira, mesmo no tempo da chamada tempo da graça, eles foram mortos. Porque Deus, irmão, Deus ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Já ouviu essa palavra? Ou seja, Deus ele ama o pecador, mas não ama o pecado do pecador. Deus ele é amor, mas ele é justiça, ele é fogo consumidor. Ele é justiça no que diz respeito ao fato da gente colher o que a gente planta, no que diz respeito a gente não pode profanar aquilo que é santo. Por aí vai, é uma lista de motivos que pode levar Deus a praticar a justiça sobre aqueles que feriu a sua lei. Não superestime o inimigo. Cadê aqui? Cadê? Louvado seja o nome de Jesus. A Escritura é bem clara, que não devemos dar lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinária. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscada com a intenção errada se torna pecado. Então, irmãos, não é errado buscar fama, reconhecimento, sucesso. Não é errado a gente querer
uma posição de destaque em alguma área de trabalho, em alguma área na sociedade, ou até mesmo na igreja. Não é errado você querer... meu desejo é ser um presbítero, meu desejo é ser uma pregadora. Não é errado, glória a Deus, é por isso. Mas o que é errado são as intenções erradas. A partir do momento que a pessoa mente para conquistar determinada posição, a partir do momento que a pessoa mente para subir alguns degraus na vida, ele está pecando contra Deus. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos superestimar. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possa ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, né? Tomando sobre vós toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao diabo, resistir às astutas ciladas do diabo. E o diabo, ele é esperto, ele é inteligente, ele coloca ciladas para levar o crente a mentir contra o Espírito de Deus. E não é só o crente não, irmão, é qualquer pessoa da face da terra. O diabo, ele tem esse poder de criar motivos, de criar artimanha, ou de ter artimanha, ciladas, né, para enganar as pessoas. Vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se está escrito aqui. O pecado da hipocrisia. Os crentes, movidos por amor cristão, vendiam seus imóveis espontaneamente. Está falando sobre a igreja primitiva. Faziam isso para distribuírem a importância apurada conforme a necessidade de cada um. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira venderam uma propriedade. Ananias entrou em acordo com sua mulher e reteve parte do preço, depositando o restante aos pés dos apóstolos. O restante, irmãos. Até ali, tudo havia sido glorioso na vida da igreja. Suas características típicas eram o amor fraternal, a bondade, altruísta, a coragem heróica e a real devoção a Cristo. Não era, no entanto, nenhum milênio espiritual. Satanás, longe de estar amarrado, trabalhava com vigor, porque tem gente que pensa que o diabo está amarrado, está preso. Não está não, irmãos. A Bíblia deixa bem claro, lá no livro de Jó, né? A Bíblia fala, e vindo um dia em que os filhos de Deus, os anjos, né, do capítulo 1, foram se apresentar ao Senhor, veio também Satanás. E Deus então pergunta para Satanás, Satanás, de onde vens? E ele responde, de rodear a terra e de passear por ela. No livro do profeta Isaías e no livro do profeta Ezequiel, agora eu não lembro o capítulo, mas você pode procurar aí na sua Bíblia, e se tiver com pressa, você pode ir no Google, só digitar lá. O texto bíblico que fala sobre o diabo que foi lançado do céu. A Bíblia fala que o diabo foi lançado do céu, né? Porque ele quis ser semelhante ao Senhor. Então o diabo ele está solto e leve por aí. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Satanás, longe de estar amarrado, trabalhava com vigor. Não conseguiu destruir a igreja através da perseguição vinda de fora. Interessante isso aqui, né? Vocês observam, meus irmãos, que no início da igreja primitiva, ali no capítulo 1, 2, 3, né? Aliás, a partir do capítulo 2, né? A igreja foi perseguida. Atos 3, né? Pedro e João oraram sobre um homem que estava na Porta Formosa. Ele foi curado. Pedro e João foi preso.
uma perseguição terrível contra a igreja primitiva, mas a perseguição não parou a igreja. Então, o comentarista ele diz que como o diabo não conseguiu parar a igreja através da perseguição de fora, o diabo então tenta parar a igreja no que diz respeito a introduzir a mentira. Isso me faz lembrar que durante esses 2 anos da igreja, esses 2000 anos da igreja, de Cristo para cá, quantos milhares ou milhões de crentes foram mortos. Se você fizer uma pesquisa, você vai saber disso. E o diabo não conseguiu parar a igreja. E o que acontece então? O diabo então muda a sua forma. Já que eu não posso parar a igreja, eu matei crente, eu destruí crente, eu queimei Bíblia, eu joguei crente na fornalha, eu crucifiquei crente, mas a igreja está de pé aí. Então já sei, eu vou tentar parar a igreja, assim o diabo. Vou tentar parar a igreja através das heresias, através da mentira, através do engano. A gente vê que, infelizmente, dentro da igreja de Cristo, em vários lugares, a gente vê que muitas pessoas estão abraçando a idolatria, muitas pessoas estão abraçando a heresia. Heresia é quando existe um ensinamento que é contrário à Bíblia Sagrada. Cuidado, viu? Cuidado com a igreja onde você está congregando. Não fique em qualquer igreja, fique numa igreja onde a Bíblia é pregada, é ensinada. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Vamos prosseguir aqui. Então, a gente vê que o diabo tentou parar a igreja através da mentira. O cristão e a mentira. Mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do valor da propriedade. Foi o Espírito Santo quem usou Pedro, através do dom de discernimento de espírito. Deus falou com Pedro que Ananias estava mentindo. E infelizmente o que aconteceu com Ananias e Safira, você pode ter certeza que já aconteceu em algum outro lugar, e talvez aconteça até nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa vende uma propriedade. Irmãos, a gente tem que ser transparente, né? A gente tem que ser transparente. A gente não pode esconder que tais coisas acontecem, já aconteceu fora das páginas da Bíblia Sagrada, né? Às vezes o crente vende, às vezes algum crente por imprudência deu ouvido à voz do diabo, vai lá e vende uma propriedade, vendeu um sítio, o sítio foi 100 mil reais. E aí o que acontece? Ele, em vez de, às vezes ele tem um hábito de dizimar, aí em vez de dar o dízimo de X, ele acaba dando um valor inferior e ainda acaba mentindo, né? Por quanto você vendeu? Eu vendi por tanto, era 100, eu vendi por 50 e às vezes vendeu pelos 100 mesmo. Cuidado, mentira não é de Deus. Deixa eu ver aqui. Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu, tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele. Tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue. Atraídos pela mentira, então a mentira de Ananias e Safira foi uma escolha. O texto não diz que pessoas convenceram Ananias e Safira, mas eles é que próprio tomaram essa decisão. Às vezes, a pessoa quando mente uma vez, irmão, se ele não tomar cuidado, ele mente 2 vezes, ele mente 3 vezes e a mentira acaba fazendo parte da vida dele. E de repente, se ele não tomar cuidado, ele tem que criar uma outra mentira para tentar justificar aquela mentira. E Ananias e Safira foram influenciados pelo diabo, foi influenciado pelo amor ao dinheiro, foi influenciado pela ganância, foi influenciado pela fama, inclusive pela fama, porque talvez eles até acharam, né? Ninguém vai descobrir que a gente vendeu por tanto, e ao mesmo tempo as pessoas vão saber que a gente tem amor à obra
de Deus, e acabou que eles foram desmascarados. Irmãos, ninguém pode mentir ao Espírito Santo e achar que vai ficar só nisso. O Espírito Santo vai cobrar no íntimo da pessoa, ou a pessoa vai colher alguma consequência se ele não se arrepender. Ele pode até se arrepender, mas tem mentira que não tem jeito. Mesmo mentindo, ele vai colher grandes consequências. Tanto ele como sua esposa, que não foi conivente. Vamos aqui, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, morreu. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Então eles viam os irmãos doando, né? E eles tiveram um outro sentimento, né? Pode ser que eles tiveram um sentimento, né? Vamos doar, todo mundo vai ver que a gente está doando e vai ver que a gente ama a obra de Deus, que a gente não tem amor às coisas materiais. Irmão, a gente não pode fazer doação para a obra de Deus com esse tipo de sentimento. Aí eu vou doar porque eu sei que as pessoas vão ver que eu amo Deus, que eu sou uma pessoa que eu temo a Deus, que eu quero Deus, que eu amo as pessoas. Eu vou doar e eu vou fazer questão de tirar foto, eu vou fazer questão de chamar as pessoas para verem eu doando. Quem sabe fazendo isso eu não vou ser mais amado, mais admirado, mais respeitado. Quem sabe eu não vou ter uma posição de destaque na igreja. Nós não podemos fazer a obra de Deus com esse tipo de sentimento. Tomemos bastante cuidado. Talvez esse tipo de sentimento habitou ali na mente de Ananias e Safira. Mentir tem suas consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Irmãos, a maioria de nós, né, não pensamos nas consequências, principalmente quando o crente está fraco, quando o crente não está congregando, não está orando, não está buscando a Deus, ele fica mais sensível a pecar, ele fica mais sensível a dar a dar ouvido à voz do inimigo. Ananias e Safira não mediram as consequências das suas atitudes. E muitos de nós, irmãos, muitas das vezes não medimos as consequências de uma mentira. E dependendo daquilo que a pessoa falou quando mentiu, ele pode trazer uma maldição terrível sobre ele, sobre a família dele, sobre a vida espiritual, sobre a vida ministerial dele. Tomamos bastante cuidado, não vale a pena mentir. Deus, ele sabe o que é melhor para nós, Deus conhece os nossos corações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Vamos lá para o terceiro e último ponto. A igreja que repele a mentira, uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Ou seja, depois que Ananias e Safira morreram porque mentiram, procuraram enganar o Espírito Santo e o próprio Pedro, eles morreram, e isso trouxe um temor muito grande para a igreja ali de Jerusalém e que serve de exemplo para mim e para você também. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, ou seja, depois que Ananias e Safira morreram, as pessoas passaram a ter mais respeito a Deus, respeito ao homem de Deus, reverência a Deus. Uma igreja forte, mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios aconteciam na igreja ali em Jerusalém.
E muitos milagres eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. Aleluia! Então, irmãos, uma igreja, uma liderança que tem compromisso com Jesus Cristo, ele prega a palavra de Deus como ela é. Uma igreja sadia espiritualmente, uma igreja forte espiritualmente, é uma igreja que prega as Sagradas Escrituras, é uma igreja que ensina as Sagradas Escrituras. Devemos honrar a Deus através da honra na palavra dele. Então, você que está me vendo nesse vídeo, ouvindo a palavra de Deus, se a igreja que você está frequentando, os líderes não se preocupam em ensinar a Bíblia como ela é, saia dessa igreja e vai para uma igreja onde a palavra de Deus ela é pregada, porque uma igreja forte é uma igreja que não só ora, mas é uma igreja que ensina a Bíblia Sagrada como ela é. Vamos aqui para a conclusão. Você vê aí que Ananias e Safira colheram consequências terríveis porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamento notadamente pecaminoso. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Coríntio, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu o seu direito de juízo com aqueles que haviam pecado. Fico alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Glória a Deus nas alturas. Meus amados, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Hoje aprendemos sobre Ananias e Safira. Hoje aprendemos sobre o tema uma igreja não conivente com a mentira. Que essa palavra possa servir de alerta para mim e para você. E que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, andando em temor diante do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse estudo bíblico. Muito obrigado, Jesus, por ter falado conosco. Jesus querido, abençoa todos os inscritos no canal. Todos que vão ouvir essa palavra, enche eles com teu Espírito Santo. Leva essa pessoa a crer cada vez mais na Bíblia Sagrada. Leva essa pessoa a ler a tua palavra, a meditar a tua palavra, a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha de Deus. Meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu convido você a compartilhar esse estudo. Compartilhe aí nos aplicativos, nos grupos que você faz parte, dê o seu joinha, comente, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus. Não esqueça, tudo nessa vida passa, os amigos passam, as oportunidades passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Um abraço, até o nosso próximo encontro.